assunto recorrente, o do mal-estar com a escolha sexual. Um assunto recorrente porque a revolução sexual dos anos 70 não nos liberou dos preconceitos. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero lembrar que a palavra preconceito diz respeito a uma opinião desfavorável que não se baseia em dados objetivos, mas num sentimento hostil motivado por um julgamento apressado ou uma generalização do tipo os homens, as mulheres, os negros, os judeus. O preconceito é uma ideia sem fundamento sério. Até 1905, data em que Freud escreveu os 3 ensaios sobre a sexualidade, considerava-se que a homossexualidade era uma forma de patologia. Freud recusou esta ideia e antecipou a revolução sexual. Mas o preconceito contra gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, transgêneros continua a vigorar e faz sofrer. Como se a questão da escolha sexual não fosse uma questão de foro íntimo e as questões sobre as quais nós devemos nos debruçar não fossem de outra natureza. Como se o planeta não estivesse ameaçado de extinção e a desigualdade social não fosse o que é. Tende a aumentar ainda mais depois da pandemia, que fez o trabalho virtual crescer em detrimento do trabalho real. Além de já ter matado mais de 2 milhões de pessoas, a pandemia descortinou a miséria do mundo e do Brasil, onde 13 milhões de pessoas moram amontoadas em lugares insanos, sem água para se lavar ou dinheiro para comprar máscaras e hidrogel. Quando eu penso nelas e nas recomendações sanitárias, eu me lembro de Maria Antonieta, esposa de Luís XVI. De uma das janelas do Palácio de Versalhes, a austríaca, como ela era chamada, disse para os parisienses que se queixavam do aumento do preço do pão que, se não tinham pão, deviam comer croissant. O episódio ocorreu em outubro de 1789, alguns meses depois da tomada da Bastilha. Não demorou para que o rei fosse obrigado a aceitar a Declaração dos Direitos do Homem e a Constituição. Depois foi levado com Maria Antonieta para Paris, onde ambos foram guilhotinados. Não sei se Maria Antonieta falou por ingenuidade ou cinismo. O fato é que ela foi condenada e eu evoco a fala dela para insistir na mesma ideia de que brincadeira tem hora e nenhum político pode dizer ou fazer o que bem entende. Trump vai ser julgado pelo seu discurso diante do Capitólio e Bolsonaro por expor o povo brasileiro à falta de vacina. E agora eu respondo ao consulente que me escreveu sobre a questão sexual. Sou bissexual. Fui casado com uma mulher por quase 10 anos, com quem tive 2 filhos. Durante o casamento, senti atração por homens, mas nunca tive relação amorosa ou sexual com nenhum. Digo que minha preferência por homens desabrochou apenas depois do divórcio. Atualmente, embora ainda sentindo atração por mulheres, meu interesse sexual está voltado apenas para homens. Frequento boates gays, onde há muitas chances de ficar com alguém, mas nunca acontece, pois apesar dos olhares interessados e até de alguma aproximação, estabeleço uma barreira entre eu e a pessoa. Gosto de chamar atenção, ser desejado, ser cortejado, mas não dou abertura, me comporto com certa indiferença. Às vezes, a noite termina e eu me sinto frustrado por não ter ficado com ninguém. Outras, vou para casa exultante por ter chamado a atenção de algumas pessoas. São sentimentos meio confusos. O que pode estar por trás disso? Você pode me ajudar a interpretar o meu comportamento e a descobrir o que eu de fato quero buscar?
Você diz que é bissexual por sentir atração por homens enquanto casado e por mulheres depois da separação, embora o seu interesse sexual esteja voltado só para homens. Frequenta boates gays e, apesar de perceber o interesse de certas pessoas, não fica com ninguém. O fato de despertar o interesse te deixa exultante, e é isso que conta para você, que deseja, sobretudo, ser cortejado. Como a dama era pelo trovador. Não haveria problema nisso, se você não se dissesse frustrado por não ficar com ninguém. A dama, inclusive, esperava do trovador que ele não a tocasse. No ritual chamado azag, ele permanecia a noite inteira ao lado dela sem se satisfazer, para continuar desejando e cortejando. Você precisa descobrir a origem do seu desejo para ficar em paz com ele. Já pensou em procurar um psicanalista a fim de falar do que acontece? Se escutar, encontrar um caminho novo? Tomara que você possa fazer isso. Antes de terminar, eu recomendo a leitura do livro A Dupla Chama, do Otávio Paz, que fala sem nenhum preconceito e com a sabedoria dos seus 80 anos sobre o amor e o erotismo. Se quiser, pode ler no meu site a entrevista que eu fiz com ele. Querendo, envie a sua questão para betmilanescritora@gmail.com. Responderei na medida do possível. Você também pode me ler no meu site www.betmilan.com.br. Além de grandes entrevistas, disponibilizei artigos publicados na Folha e na Veja. Até a próxima!